Estamos de volta com o programa Brasil Cristão da Independência, né? Exato. É a festa da independência. Gente, eu estou segurando aqui nas minhas mãos, estou até bobinha aqui, ó. Um tesouro, olha que coisa linda. Estou segurando aqui deixa eu ver qual que é o salário mínimo. Um salário mínimo aqui, ó. Estou segurando um salário mínimo. Não é isso, Rafael? Na época do segundo reinado, poderia corresponder um salário, né? Poderia corresponder a isso, a R$2.000. Né? R$2.000, se fosse hoje, né? O valor mais ou menos, Rafael estava contando. Isso, né? De Dom Pedro II, né? Na época de Dom Pedro II, isso daqui vale R$1.800, só para comparar, mais que um salário mínimo de hoje, olha que coisa boa. E no segundo reinado, a economia brasileira ela melhorou bastante. Né? No primeiro ainda não, a nossa economia era dependente da Inglaterra. Né? E esse aqui é R$960. Aí a gente assiste e vê lá dando uma moedinha e fala, só uma moeda que vale mais que o salário mínimo hoje. Olha essa aqui. Daqui foi a primeira moeda cunhada no Brasil. Primeiro dinheiro brasileiro. Quando Dom João VI vem de Portugal para o Brasil, ele funda a Casa da Moeda no Rio de Janeiro. E aí, essa é da primeira leva, né? Olha. De moedas que foram cunhadas no Brasil. E é prata mesmo, viu, gente? Sim. Só por curiosidade aí, quem está em casa acompanhando. Rafael, guarde seu tesouro. Muito bem. Vamos então para a independência, passar pela independência, Rafael? Exato, então? porque nós estamos agora com a chegada da família em 1808 no Brasil. São pouquíssimos anos até a independência, né? E a independência do Brasil é feito por um filho de Portugal. É isso que eu acho interessante. Sim, né? Quando Dom Pedro I chega ao Brasil, ele chega menino, né? Ele chega criança no Brasil. Ele tinha 10 anos de idade quando ele chega aqui no Brasil. Então ele era um príncipezinho português. Ele vem junto com seu outro irmão, Dom Miguel. Né? Então, chegou muito criança, muito novinho aqui, e veio fugindo de Napoleão. Então, era uma situação bastante inusitada. Né? A Carlota Joaquina veio reclamando de lá aqui, boa parte da corte assustada, e Dom João buscando uma solução. Chegam primeiro em Salvador. Dom João permanece em Salvador por 3 meses para fazer um agrado, né? Um afago, porque o Nordeste havia sido a região economicamente mais importante do Brasil por 300 anos. E com a descoberta do ouro em Minas Gerais, esse centro econômico e administrativo do Brasil, ele se deslocou do Nordeste para o Sudeste. E havia muito ressentimento, então Dom João ele foi muito esperto, muito inteligente. Ele foi um estadista mesmo, então é por isso que eu falo, muita gente diminui o papel dele. Ele foi inteligentíssimo, ele chega primeiro na Bahia, imaginando, né? Porque nunca um rei de Portugal tinha pisado no Brasil. Né? Até aquele momento, de 1500 a 1808, 308 anos de colônia, nunca nenhum rei tinha vindo até aqui. Dom João, quando ele chega, ele vai subindo pelas ladeiras de Salvador, e aí ele se surpreende com a recepção do povo. O povo até pegava as moedas de Portugal, onde tinha a efígie do rei, para ver se era ele mesmo, para ver se era o rosto do rei de Portugal. Né? E o mais interessante, muitos se apresentaram para beijar a mão do rei, como era costume, porque o monarca ele era visto não simplesmente como um governante, um líder político, mas como alguém investido de uma autoridade por Deus para governar. Né? Inclusive era comum se pedir a bênção ao monarca. E então muita gente se aproximou para beijar a mão de Dom João. Escravos jogavam a capoeira, comemorando ali a presença do príncipe, e ele ficou positivamente encantado, porque ele imaginou assim, tanto tempo de distância entre os monarcas e o povo da América Portuguesa, e o povo nos recebe bem. E aí ele entra, né, numa das igrejas de Salvador para cantar o Te Deum, para agradecer a Deus pela viagem feita, e permanece por ali por 3 meses. E o povo da Bahia pediu à corte de Portugal e a Dom João que ficasse por ali. Inclusive muita gente, os grandes fazendeiros baianos, desocuparam os seus casarões em Salvador, oferecendo, né, olha, fiquem aqui, permaneçam aqui. Né? E Dom João disse, não, eu tenho que ir para a capital é o Rio de Janeiro. Desde 1763, a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro. Então, e também era uma cidade mais fortificada. Né? Caso Napoleão resolvesse vir atrás de Dom João, ele teria mais condições de se defender no Rio de Janeiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Rafael, porque você foi falando, mas foi me passando as coisas assim pela cabeça. O povo, é uma comparação, o povo hoje no Brasil,
em relação ao povo, estou falando de forma econômica, eles viviam de forma melhor do que hoje? Claro, cada um na sua realidade e a evolução, mas sim, assim... sim. Não, se a gente for pensar comparativamente, as pessoas naquela época, né, por mais pobres, por mais necessitadas que fossem, pelo menos o que comer elas tinham. Elas tinham condições. Então, por exemplo, era comum que até as áreas públicas, áreas que pertenciam às prefeituras das cidades, por exemplo, fossem cedidas para que pessoas muito pobres pudessem plantar. Porque eu não sei, a imagem que eu estou tendo é de um povo feliz, que acolhe o rei, que chega e que vai lá beijar a mão dele, um povo que amou, que amava aquilo ali, aquele lugar que estava sendo... Há pobreza, há escravidão, há muitos problemas sociais, mas há também uma visão que às vezes a gente não tem. Por exemplo, a gente pensa que necessariamente em todos os lugares os negros, os escravos ou os negros libertos eram tratados do mesmo modo. Não é. Por exemplo, na Bahia, a população negra, até hoje isso, ela sempre foi, desde o início da colonização, a população negra sempre foi maior que a população branca. A população negra e mestiça sempre foi maior. Então, por exemplo, se a gente pensar as grandes irmandades, que inclusive geriam as maiores igrejas de Salvador, eram irmandades geridas pelos negros. Muitos negros forros. E muitas irmandades, Nossa Senhora do Rosário, a Irmandade, inclusive o nome da irmandade era bem claro, era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Era o nome da irmandade. A Irmandade do Rosário, em Salvador, ela tinha inclusive permissão régia, tinha uma permissão do rei de Portugal para angariar doações para libertar escravos. A Irmandade do Rosário libertava escravos. Em Minas Gerais tinha a Irmandade dos Mercedários, de Nossa Senhora das Mercês. Nossa Senhora das Mercês é uma devoção mariana muito ligada à libertação dos cristãos que eram aprisionados no Oriente pelos muçulmanos. Então, o que a Irmandade das Mercês fazia? Arrecadava dinheiro para libertar os escravos. Então, havia, assim, e é interessante, nessas irmandades, muitos daqueles que controlavam essas irmandades eram filhos de escravos. A gente já vai ver na independência, né? A gente vai ver na independência do Brasil já acontecendo já acontecendo. Aos poucos, né? Basta a gente pensar em Campinas, aqui perto de nós temos a maior igreja de taipa de pilão do mundo, que está em pé, é a Catedral Metropolitana de Campinas. Quem controlou a arrecadação, né, do dinheiro para a construção da matriz nova foi um ex-escravo. Ele tinha sido escravo quando era menino, ele foi alforriado, e foi ele quem chefiou a Irmandade do Santíssimo da Catedral, que ajudou a erguer né, esse templo que nós temos aí hoje, né, que visitamos, conhecemos hoje, é um negro. Né? Então, aquela visão assim, muito reducionista, ou que a gente iguala, não, o negro, ele era totalmente, todo negro era marginalizado. Sim. Não, né, há diferenças, né? Sim. E há casos. Mas era exceção, era minoria. Tá bom, era exceção e era minoria, verdade. É muito longe do ideal, mas existia. E é bom que a gente apresente esses bons exemplos assim. E aí Dom João, ele vem para o Rio de Janeiro. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, o que ele nota? Ele percebe, né, com os próprios olhos, a necessidade de uma estrutura mínima para poder governar. Como que ele, que era o rei de Portugal, poderia governar o reino sem uma estrutura mínima? Então, quando ele chega ao Rio de Janeiro, o que ele vai encontrar? Uma cidade que não era tão grande, é uma cidade que tinha muitas construções, muitos casarões, igrejas, tinha um calçamento, pelo menos na região central, tinha um porto, mas que, no geral, né, ele mesmo vai dizer que o Brasil, né, isso são palavras do próprio Dom João, parecia uma grande fazenda extrativista de Portugal. E aí ele percebeu isso, ele falou, nós precisamos criar uma estrutura imediatamente. E aí começam os decretos reais para criar essa estrutura. Dom João vai criar a imprensa régia, com os primeiros jornais do Brasil, vai criar a Casa da Moeda, né, que existe lá no Rio de Janeiro até hoje. Né? Essa moeda que nós mostramos aí, ela é da primeira leva das moedas que Dom João mandou cunhar no Brasil. Então o dinheiro passa a ser feito aqui. O Brasil ganha uma importância. O Brasil, que sempre foi colônia e recebia inclusive as suas moedas, o seu dinheiro de Portugal, agora o dinheiro é feito aqui. Todos os comunicados oficiais do rei vinham de Portugal para cá, agora a imprensa régia está aqui, vai daqui para lá. Né? A situação mudou, o jogo virou. Né? E aí Dom João ele foi precisando criar uma estrutura. Aí ele criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, é uma criação de Dom João. Né? Inclusive no Jardim Botânico, bem no fundo do Jardim Botânico, para quem visitar lá um dia, né, vocês poderão ver isso aí. No fundo do Jardim Botânico, ao lado esquerdo, tem um conjunto de palmeiras imperiais que foram plantados pelos membros da família real portuguesa.
Infelizmente, eu estive lá no Jardim Botânico em 2016. Aí, quando eu cheguei lá, eu ia mostrar para minha esposa, que não conhecia o Jardim Botânico, a palmeira que tinha sido plantada por Dom João, e tinha uma placa avisando que um raio caiu na palmeira de Dom João, matou a palmeira. Era uma palmeira aí de 200 anos, aí, né? E, infelizmente, ela morreu. Mas tem ainda a palmeira plantada pela Carlota Joaquina e a palmeira plantada por Dom Pedro I. Dentro do Jardim Botânico, Dom João vai mandar construir a Real Fábrica de Pólvora. Fabricava pólvora. Bala de canhão começou a ser fabricada. A Real Fundição, né? A fábrica de ferro, né? A primeira fábrica de ferro do Brasil foi criada no reinado de Dom João. A fabricação de armas começa também no reinado de Dom João. A pavimentação de boa parte do Rio de Janeiro, os lampiões nas vias públicas. As Forças Armadas. As Forças Armadas começam a se organizar, a adquirir um rosto mais brasileiro. Ainda era a força de Portugal, ainda era o braço militar de Portugal, mas já começa a ter uma característica mais brasileira, já começa a aceitar o alistamento de brasileiros. Ou seja, o Brasil, né, aí nessa época, ele já podia caminhar sozinho? Já começa, ele já começa a dar esses primeiros passos. Em 1810, Dom João abre os portos do Brasil, é o que o professor Rafael Nogueira falou agora há pouco. Ele só reconheceu algo que já acontecia, né, que era um comércio muito intenso do Brasil com outros lugares. A economia começa a girar. Dom João criou o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, esse Banco do Brasil que existe aí, ele foi criado, foi fundado por um decreto real, né, de Dom João VI, para ter um banco aqui para poder gerir as finanças públicas, para poder, inclusive, guardar ali os impostos e usar e trabalhar com esse dinheiro dos impostos. Também no Brasil, o Brasil em 1758, o Marquês de Pombal, que era iluminista, maçom, né, se arquitetou com outros líderes europeus para expulsar os jesuítas do Brasil. Então, de 1750, 58, até 1808, um período de 50 anos, o Brasil ficou praticamente sem escolas. Isso foi um atraso terrível. As melhores escolas brasileiras, os únicos professores brasileiros eram os jesuítas. Eles foram expulsos. Com a chegada de Dom João percebe isso, ele fala, nós temos que abrir escolas. As primeiras escolas públicas começam a aparecer no Brasil e as duas primeiras faculdades. Dom João vai mandar fundar a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, que é a Faculdade de Direito, e a Faculdade de Medicina no Recife. E depois ele vai criar outras ainda. O Instituto de Belas Artes, a Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, as missões científicas, Dom João trouxe a missão francesa, depois a missão holandesa, ele trouxe cientistas para catalogar a fauna e a flora brasileira, para estudar o que existia aqui. O Jardim Botânico, em grande parte, ele foi plantado para facilitar esse tipo de estudo. Então, Dom João, ele fomentou o crescimento do Brasil como reino. Sim. E Dom João gostava muito daqui, tanto é que ele passeava. É diferente lá de Portugal, onde o clima político era muito mais quente, né? O rei não podia sair à rua sem uma escolta. Aqui no Brasil, Dom João passeava de charrete no centro do Rio de Janeiro, sendo cumprimentado pelas pessoas, inclusive tirando o chapéu, acenando e falando com as pessoas. Muita gente chegava até a beira da charrete do rei para falar com o rei, para beijar a mão. Existia no Palácio de São Cristóvão, quando Dom João chega ao Rio de Janeiro, um grande mercador de escravos doa a própria casa para Dom João, que é o Museu Nacional, né, que infelizmente pegou fogo em 2018. Aquilo lá foi uma doação. A monarquia não construiu palácio aqui, né? Foi um rico, um comerciante rico, que deu a sua própria casa a Dom João, né? E Dom João transformou aquilo em palácio, né, da monarquia aqui no Brasil, passou a residir ali. E é interessante que Dom João recebia qualquer pessoa. Então, essa visão de monarquia ao rei e alguém distante do povo, Dom João recebia qualquer brasileiro. Ele recebia durante um dia todo. Né? Ele se sentava na sala do trono, no Palácio de São Cristóvão, né, de manhã cedo, e ele tomava, inclusive, as refeições sentado no trono, para poder receber e escutar qualquer pessoa que quisesse vir para falar com ele, numa cerimônia chamada cerimônia do beijamão, que às vezes ele ficava por 8, 10, 12, ele chegou a ficar, uma certa ocasião, 16 horas sentado no trono, recebendo os súditos que queriam se aproximar do monarca. Então, Dom João, ele construiu, na verdade, o Brasil, as bases do Brasil. E aí o que acontece? 1815,
é celebrado o Congresso de Viena, Dom João estava aqui, o Congresso de Viena manda que os monarcas retornassem para os seus tronos. E Dom João não estava nos planos dele voltar para Portugal. Ele falou, não, vou ficar por aqui, está muito bom, ele se adaptou muito bem ao estilo brasileiro. Tanto é que as cortes portuguesas mandaram uma representação, e essa representação veio com a lei do Congresso de Viena, para dizer o seguinte, olha, o Congresso de Viena determinou, e por isso que eu digo, Dom João ele era inteligentíssimo, muito esperto. Ele falou assim, mas o que o Congresso está dizendo? Aí disseram para ele que o monarca deve reinar da sua sede. Ele falou, então vocês me dão 1 minuto. Ele entrou no escritório dele e redigiu um decreto transferindo a sede de Lisboa para o Rio de Janeiro. Falou, pronto, está resolvido o problema. Se o monarca tem que governar da sua sede, a partir de agora a sede é o Rio de Janeiro. Os portugueses ficaram furiosos com ele, né? Porque eles estavam esperando que o monarca voltasse, né? Quando a gente fala de jeitinho brasileiro, na verdade, Dom João é que, né, de certa forma, já tinha isso. O próprio Napoleão vai dizer, já no fim da vida, Napoleão falava, a única coisa de que eu me lamento na minha vida é ter sido enganado pelo Bragança. O Bragança é Dom João VI, né? Que era considerado um monarca bobo até pelos outros monarcas europeus, foi o único que tapeou Napoleão, ele não foi preso, não foi pego por Napoleão. E aí, em 1820, explode a Revolução do Porto. E aí, os políticos portugueses vão dizer o quê? Se você não voltar, nós vamos proclamar a República. E aí, Dom João faz o que? Ele tem que voltar. Quando ele retorna, ele deixa o filho aqui. E aí vem a nossa independência de fato. Ele vai dizer para Dom Pedro, né, para o filho, né, você vai ficar aqui como regente. Se você perceber que a independência é inevitável, e ele já sabia que o povo brasileiro não ia aceitar retroceder, não ia aceitar voltar a ser uma colônia de Portugal. E ele falou, então se a independência foi inevitável, coloque a coroa na tua cabeça antes que outros a coloquem. Porque eu prefiro que tu sejas o rei, porque hás de me obedecer e respeitar, do que outros aventureiros que farão com o Brasil o mesmo que fizeram com a América. O grande medo de Dom João era o quê? A fragmentação do território do Brasil em várias repúblicas. O que aconteceu no mundo espanhol. É o que aconteceu no mundo espanhol. A proclamação da independência já está chegando, né? Nós temos ali 2 minutos para chegar na independência. Vamos lá. E aí, o que acontece? A independência ela vem, de fato, por uma série de rompimentos, porque quando Dom Pedro não chega junto com o pai em Portugal, isso já causa um problema na corte portuguesa. O que aconteceu? Né? O que estão falando? Falam, não, ele é o regente no Brasil. Aí as cortes em Portugal, como houve uma revolução, eles obrigam Dom João a assinar a Constituição que reduzia os poderes do rei e conservou, Dom João só tinha o poder de vetar a lei. O poder de veto ainda era muito limitado, então ele perde quase todos os seus poderes como monarca. E aí o que os políticos portugueses fazem, as cortes fazem? Restringem os poderes de Dom Pedro aqui no Brasil. Começam a tirar aos poucos os poderes de Dom Pedro, como que forçando o príncipe a voltar. E aí Dom Pedro, ele até chegou a titubear, a pensar em voltar. Mas 2 pessoas foram fundamentais para a independência do Brasil. A mulher de Dom Pedro I, que é a imperatriz Leopoldina, né? Josefa Carolina Leopoldina de Habsburgo e Lorena, né? Era o nome da nossa princesa, né? Ela é importantíssima, né? Assim como toda mulher é importante na vida do homem. Pode ser que o homem vá lá e faça, mas por trás de todo homem sempre tem uma mulher que vê algo que a gente não vê, né? Nós homens, nós temos às vezes uma visão muito recortada das coisas, a mulher tem uma visão mais ampla. E a mulher dele foi determinante, né, nessa visão de independência. Então, a esposa e o José Bonifácio. 40 então, segundos, eles não. seguraram ali Dom Pedro e incentivaram. A independência vai chegar. E aí, no dia 7 de setembro de 1822, estando já tudo pronto, tudo costurado já no Brasil, e os políticos brasileiros aceitando, porque no Brasil, 3 grandes forças apoiaram Dom Pedro na independência. A igreja, o exército e os fazendeiros. Eles se uniram e disseram, se o senhor proclamar, nós estamos com o senhor. E aí um grito. Vem o dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro entrando na cidade de São Paulo, ele recebe a carta da esposa, dizendo o seguinte, aqui no Rio de Janeiro está tudo pronto, dia 2 de setembro, eu já assinei o decreto da independência, agora você tem que proclamar, né? Basta fazer isso. E aí, de fato, ele vai fazer isso, né? Dizendo as célebres palavras, né? Pela minha honra, pelo meu sangue, pelo meu Deus, eu juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte, né? E aí, de fato, se dá a independência e aí nasce o Brasil como nação, né?
Muito bom. Ô, gente, é por tudo isso que você ouviu aqui hoje que nós temos que amar o Brasil, mas a gente continua a semana toda falando da nossa pátria amada, graças a Deus. Rafael, muitíssimo Obrigado, obrigado. Rafael. Você é um tesouro para Eu nós. que agradeço. A gente Até vai mais. ficando. Quer ver as letrinhas? As letrinhas vão começar a subir aqui agora, porque o Brasil Cristão está ficando. Mas a gente se encontra amanhã na nossa catequese, que vai ser sobre... fazendo parte dessa semana cívica, né? Exatamente. Então amanhã a gente se encontra às 3h10 da tarde aqui. Beijo no coração. Viva o Brasil! Tchau, tchau, gente.